e o Espírito Santo. Este é o tema da lição esta semana. Hoje, 18 de março de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. O tema da leitura diária desta quarta-feira é: o Espírito não busca glória própria, mas revela e exalta o Filho. Texto principal que estaremos meditando encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 14. Neste momento eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo, e quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Desejo que te vá tudo bem. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Seja abençoado, seja curado, seja tocado enquanto esta palavra vai sendo ministrada nesta reflexão. E também quero te pedir, seja um canal de bênção, envie esta palavra para alguém. Deixa seu comentário. Deus te abençoe. Portanto, vejamos João capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Portanto, vejamos que nobres líderes, pastores, obreiros, igreja do Senhor, vivemos dias em que muitas vezes muitas vozes disputam a atenção, mas o Espírito Santo continua fiel à sua missão, revelar Cristo. No contexto de João capítulo 16, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida, mostrando que o Consolador viria, não para substituí-lo, mas para torná-lo ainda mais conhecido e real no coração dos crentes. Aqui encontramos uma verdade central da fé cristã. Toda a ação genuína do Espírito aponta para Jesus. Onde o Espírito Santo está operando verdadeiramente, Jesus sempre será o centro exaltado. Será que temos discernido se aquilo que vivemos e buscamos realmente glorifica a Cristo ou apenas satisfaz expectativas humanas? Vejamos no texto: ele me glorificará. O verbo glorificar no original traz a ideia de tornar visível, honrar e exaltar plenamente. Jesus afirma que o Espírito não fala de si mesmo, mas há de receber do que é meu, indicando uma perfeita unidade na Trindade. O Espírito comunica aquilo que pertence ao Filho, revelando sua obra redentora, seu caráter e sua vontade. Dentro da hermenêutica bíblica, entendemos que o Espírito é o agente da revelação contínua, iluminando a palavra e aplicando-a no coração do crente. Ele cria uma nova mensagem, mas torna viva a mensagem de Cristo. E isso confirma que toda manifestação espiritual autêntica deve estar alinhada com a pessoa e a obra de Jesus. Nosso texto de apoio encontra-se no mesmo livro de João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O termo testificará indica dar testemunho legal, apresentar evidência. O Espírito atua como aquele que confirma a verdade sobre Cristo, convencendo o mundo e fortalecendo a igreja. Vejamos, hermeneuticamente, vemos que o Espírito não atua de forma independente, mas
em perfeita harmonia com o Pai e o Filho, reforçando a centralidade de Cristo em toda a revelação divina. Vejamos no livro de Levítico, quando olhamos para Levítico, vemos um sistema sacrificial que apontava para a santidade de Deus e a necessidade de mediação. O fogo no altar nunca podia apagar, Levítico 6,13, simbolizando a presença contínua de Deus. Na perspectiva cristã, entendemos que esse fogo aponta para a obra contínua do Espírito Santo, que mantém viva em nós a revelação do sacrifício perfeito de Cristo. Assim como os sacerdotes dependiam da ordem divina para ministrar, hoje entendemos que até Jesus, em sua humanidade, viveu em plena dependência do Espírito. Isso nos ensina que há ministério eficaz, e isto nos ensina que não há ministério eficaz sem dependência total do Espírito Santo. Pastores e líderes, o Espírito Santo não nos foi dado para promoção pessoal, mas para a exaltação de Cristo. Igrejas que crescem saudavelmente são aquelas onde Jesus é o centro, não métodos ou personalidades, obreiros. Cada dom recebido deve apontar para Cristo, nunca para si mesmo. Igreja do Senhor e sociedade, o Espírito nos convence do pecado, nos guia à vontade, à verdade e nos aproxima de Jesus. Quando vivemos guiados por Ele, nossas decisões, palavras e atitudes refletem Cristo no mundo. Portanto, vejamos, estamos meditando e essa meditação nos lembra que o Espírito ilumina o entendimento, revela a grandeza da cruz e fortalece nossa fé. E isso significa que não é pelo esforço humano que compreendemos Deus, mas pela ação do Espírito em nós. E mais, toda ministração genuína do Espírito produz santidade, obediência e amor por Jesus. Nós temos como objetivo, através desta reflexão, entender, sabemos que precisamos compreender e ensinar que Jesus viveu seu ministério em plena dependência do Espírito Santo. Se o próprio Filho de Deus escolheu depender do Espírito, quanto mais nós precisamos dessa dependência diária, constante e profunda. Se Cristo, sendo quem é, não agiu independente do Espírito, então não há espaço para a autossuficiência na nossa caminhada. Precisamos do Espírito para pregar, para liderar, para ensinar, para servir e viver para Deus. A verdadeira espiritualidade não é medida pelo quanto aparecemos, mas pelo quanto Cristo é revelado através de nós. Já estamos concluindo. O Espírito Santo continua atuando poderosamente, distribuindo dons, trazendo avivamento e capacitando a igreja, mas sempre com um propósito claro: glorificar a Jesus, não aos homens ou a outro Deus, mas sim glorificar a Jesus. Quando o Espírito opera, ele nos conduz à cruz, à santidade e à obediência. Ele nos lembra das palavras de Cristo, que nos fortalece para vivê-las. Vejamos, seu Espírito Santo tem liberdade em nossa vida, o que ele tem revelado a nós mesmos ou a Cristo. Portanto, que possamos permitir que o Espírito Santo nos guie de tal forma que nossas vidas sejam vitrines vivas da glória de Jesus, que cada palavra, ação e ministério
reflitam não a nós, mas o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém.